Uma boa tarde a todos. Hoje a gente vai meditar sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada no dia a dia. No dia a dia, a gente clama a Deus e às vezes a gente se cansa porque a resposta não vem rápido, outras vezes a resposta não vem como um toque de mágica, né, numa situação de livramento. Mas a gente clama porque Deus é capaz de livrar rápido com um poder sobrenatural. Mas quando isso não acontece dessa forma, não quer dizer que Deus não esteja caminhando conosco. Deus está aproveitando a situação para nos treinar. Logo, logo, vamos precisar usar esse conhecimento. Então, a gente, às vezes, se desespera, se angustia com os desafios, achando que a questão é Deus não está nos ouvindo. Mas não é bem assim. Deus está nos capacitando sempre, porque a jornada oferece desafios, né? E a gente não deve se desesperar com os desafios, mas deve não perder a visão do trajeto. E isso é bom lembrar com o povo de Deus. O povo de Deus, quando Deus chamou e separou lá com Abraão, Deus chamou para uma jornada. Nessa jornada, muitos tropeços aconteceram da parte humana, da parte de Abraão, da parte de sua esposa, né? Até que a nação se formasse. Mas o nosso Deus, ele não abandonou Abraão. Na jornada de Abraão, inclusive, o problema de guerrear, uma coisa mais acirrada, uma situação mais de afronta, também aconteceu com Abraão. Mas não era com a pessoa dele, era com a família dele, não é? Quando ele foi necessário que a confusão não se estabelecesse na família, e os pastores e os profissionais que estavam com Ló e com Abraão não brigassem. Então, melhor é que cada um fosse por um caminho. E cumprir, então, o chamado inicial, que Abraão seguisse sozinho com a sua família nuclear, esposa e futuro filho que viria. Para isso, Ló precisava fazer uma escolha. Ele fez uma escolha pelos olhos. E para onde ele foi? Lá na região de Sodoma, na região de Gomorra, ele foi atacado por 5 reis. E nesse lugar, esses 5 reis se levantaram e também prenderam Ló, né, e despojaram de toda a sua riqueza. Só que Abraão era parente de Ló. Apesar de estar protegido e guardado, ele se levanta e rapidamente ele vai lutar. Ele leva os da sua casa, os 318, entra numa guerra com 5 reis para retirar de lá, né, a parte da sua família. Então, veja, o problema não era especificamente com Abraão, mas era com um parente distante. Na nossa jornada da nossa vida também é assim. Algumas vezes a gente tem guerras que não são propriamente nossas, mas estão ligadas a nós, e a gente não deve se furtar disso. A gente deve tomar essa atitude. E a gente pensa, mas eu não catei esse problema não é meu, né? Realmente esse problema não é seu, mas envolve você, envolve a oração, envolve o Deus de solução que nós conhecemos. E Abraão tomou atitude, Deus foi com Abraão, porque era uma questão justa, mas Abraão não ficou naquela confusão e nem trouxe de volta para ficar no meio dele, Ló. Ele apenas solucionou o problema de Ló e Ló seguiu. Então, há momentos em que a gente é preciso entrar numa guerra, é preciso entrar na oração, é preciso entrar com um pouco mais de efetividade no Deus que a gente conhece, né? Aquele Deus, com o recurso que Deus nos deu. Para Abraão, o recurso que Deus deu eram os 318 homens, e isso não é pouco. Então, daria para ajudar aquela família, e ele foi até lá. Assim, Abraão tomou uma guerra que não era dele, mas nem por isso se envolveu, né? Ele ajudou a solucionar. De outra forma também, na jornada do povo de Deus, quando já estava escravizado ali no Egito, e crescendo, por medo do faraó muito poderoso, começa a escravizar e apertar o cerco com o povo de Israel. E começa a maltratar a condição escravizada,
que esse povo estava. Mas Deus, ele sozinho, ele entra e resolve. Que coisa maravilhosa, né? Havia uma maldade, havia um coração endurecido, e Deus sozinho viu que a integridade daquelas pessoas estava ali ameaçada. E agora era preciso que alguém lutasse por aquele povo inteiro. E Deus levanta Moisés, numa situação tão difícil, né? Moisés estava sem os recursos necessários, mas Moisés é capacitado por Deus. E lá do deserto, tão desprovido das mesmas armas que Faraó, ele vai no poder e na arma de Deus, só levando recados de Deus, e quem luta é Deus, até que Faraó entende que está lutando com Deus. E Deus retira o povo inteiro do Egito. Mas não só o povo do Egito, aqueles que creram no Deus de Israel. Então, você veja que nosso Deus é inclusivo. É o Deus que tem misericórdia e traz todos para adorá-lo. Mas, novamente, na jornada, esse povo vai com dúvida, vai sem nenhuma provisão, sem nenhuma possibilidade, e um povo inteiro é liberto e defendido por Deus. Veja que quando nós não podemos, nós também não devemos nos desesperar. Devemos continuar levando a palavra como Moisés levou. E um povo inteiro, e não só o dele, e muitos outros, por testemunho, porque viam a intervenção divina, e escolheram, fizeram a melhor escolha, seguiram com o povo de Deus e foram libertos. Foram para o deserto, não é nada agradável, nem parece que é uma libertação, porque o deserto é um lugar inóspito, e só pode viver no deserto verdadeiramente quem é treinado por Deus, capacitado por Deus, não é? E abençoado sobrenaturalmente. Então, Deus não estava sendo maldoso com aquele povo, mas estava aperfeiçoando o povo em cada desafio diário. Estava se fazendo conhecer. Muitas vezes é assim também na nossa vida. A gente não entende quando Deus nos tira de uma situação e parece que a gente vai para uma outra que também não é tão confortável. Parece até que a solução ainda não chegou. Mas se o nosso Deus está, nós veremos o sobrenatural, a providência divina. Mas o que é de nossa parte? A devoção, a busca, a obediência e principalmente o reconhecimento de Cristo na situação, porque Ele hoje é o nosso libertador, Ele hoje é o nosso Salvador. Se nós temos esse tempo para adorar ao Senhor com os preceitos do Senhor, que é em nome de Jesus, com arrependimento, com confiança, com fé, então veremos, assim como o povo do Egito viu. Mas, em outro momento, quando esse povo já está caminhando, já está passando pelas dificuldades, há uma murmuração, porque realmente um deserto cansa, dá sede, dá fome. E no momento da sede, que era crucial, eles murmuraram e quase quiseram acabar com Moisés. Moisés teve medo e pensou até que poderia ser apedrejado. E Deus disse, toca na rocha, a água veio, o sobrenatural foi visto. Veja que tudo parecia muito bem, mas Deus permite que amalequitas cheguem até lá. Então, no deserto, na jornada, no aperfeiçoamento, na nossa vida, também cabe luta, também cabe batalha. No deserto, também temos que batalhar. Na sede, também temos que como saciar, mas também temos que lutar. Então, algumas vezes a gente pensa, mas eu já estou precisando de descanso, já estou cansada. Eu quero dizer para você que Deus não perde a oportunidade de nos capacitar. Deus não perde tempo. E esse Deus que não perde tempo é o Deus que nos ama. E ali, no deserto, Deus saciou o povo, mas permitiu que os amalequitas viessem. E eles não fizeram pouco, não. Eles lutaram. E amalequitas é um povo muito, muito cruel. E esse povo cruel se levanta contra Israel, que não estava tão bem equipado, que não estava acostumado a lidar com espadas, porque era um povo escravizado.
mas nosso Deus se levanta e Josué se destaca porque ele vai coordenando esse grupo. E olha que interessante, no meio do deserto, esse povo tentando lutar por sobrevivência, ainda tem que lutar com exércitos. Não parece esquisito? A gente ainda está tentando sobreviver e ainda tem que se colocar como soldado quando a gente não está capacitado, mas toda a capacitação vem do alto. E a mão de Deus nunca saiu de perto de nós. E muitas vezes Deus permite uma guerra tão acirrada porque Ele quer mostrar o que Ele já depositou em nós. E a gente se assusta e só vai perceber no momento que está no fronte. E foi isso que aconteceu. Mas, para cada momento em que há vitória, em que Deus se manifesta, Deus fala. Com Abraão, Deus disse para ele, Abraão, não tenha medo, porque Abraão te retirou o seu parente daqueles 5 reis, daqueles exércitos, e os exércitos podiam vir atrás de Abraão. Deus disse, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Sabe, quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz o que Deus deseja, a gente vai escutar Deus dizendo. Deus disse, eu sou o seu escudo. E Abraão foi tão protegido que o povo de Deus chegou até hoje. A gente pode ver isso. Com Faraó, na morte de Faraó e no resgate do povo de Deus, Deus se apresenta e para fazer uma aliança. Deus não quer mais deixar esse povo, mas também não pode ser do jeito que o povo quer. Esse povo precisa ter um compromisso. Então, veja, cada batalha na vida da gente, não se apavore com as batalhas, mas pense no ato revelador de Deus. O que Deus está dizendo e o que Deus está requerendo de você. Não se perca na tristeza da dor da batalha, mas pense na caminhada, na jornada, naquilo que Deus está dando e está se mostrando. E ali em Refidim, quando o povo de Deus está diante dos amalequitas, Deus manda um recado particular para Josué. Ele diz assim, Moisés diz para Josué, escreva isso para a memória num livro e repita para Josué, olha que interessante, um recado particular. Eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Mas ele disse, Deus jurou, porém, haverá guerra contra os amalequitas de geração em geração. Deus disse, essa vitória é longa, mas fique tranquilo, sua oração será ouvida, você não verá, mas acontecerá. E Josué viu a vitória, mas ele sabia que outras vitórias em outras gerações aconteceriam. Deus tem recado para o povo. Deus tem tratos e aliança conosco, com a nossa casa, com a nossa vida, com o nosso negócio. Mas Deus tem uma atenção particular. Não se distraia, não se entristeça, mas alcance aquilo que Deus quer dar para você. Esse encontro particular. E a gente vai perceber que esse recado particular não foi em vão. Josué se tornou um líder. Então, fique atento ao que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, né? No seu negócio, no seu trabalho. Mas não se esqueça, você precisará tomar liderança com Deus. Nunca se esqueça, nós sempre somos líderes de alguma coisa. Até porque, na nossa vida, a gente decide como liderança, né? Nós lideramos ou não a nossa vida segundo a vontade de Deus. Eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor nos ajude a lutar as nossas batalhas, a não perder de vista o alvo, enxergar quando o Senhor nos convoca, não nos perdermos em tristezas, em desesperos, alcançarmos a capacitação que o Senhor deseja e nunca deixar de lembrar que o Senhor é Deus que nos ama, tem aliança conosco e tem um recado particular. Senhor, fala conosco, ajuda-nos a ser como Josué, meditar de noite na tua palavra e enxergar as tuas respostas, a tua direção. Ajuda-nos a ficar de pé, como o Senhor ajudou a Josué e a todo o povo de Israel. É em nome de Jesus que nós oramos, que nós fiquemos de pé com o Senhor e muitos conosco também permaneçam.
em nome de Jesus. Amém. Amém?